Pois é, quando a gente quer realmente enfrentar o problema da perda de peso, o trabalho é gigantesco. Infelizmente, esse é um problema que todo mundo enfrenta, porque tem uma coisa absolutamente verdadeira à medida que a vida passa. Conforme a gente vai envelhecendo, a necessidade de energia vai diminuindo, porque a gente perde uma parte da musculatura com o envelhecimento, de maneiras que, se a gente continua comendo com 70, como a gente comia quando tinha 20, todo mundo engorda. Aliás, isso é uma das coisas que a gente mais vê na vida, amigos que depois de 20, 30 anos ganharam 20, 30 quilos. 1 quilo por ano. É pouca coisa, 1 quilo por ano não é praticamente nada, mas depois de 20, 30 anos a gente está obeso. Então, o que eu queria alertar você que está assistindo o vídeo é que, se você vai enfrentar o drama e a dificuldade de perder peso, a primeira coisa é entender que isso é pro resto da vida. Não existe aquele regime mágico que depois a pessoa pode voltar a comer como ela comia antes. A restrição de comida, ela é válida e tem que ser mantida o resto da vida. E um controle rígido do peso, senão a gente não consegue manter aquele peso ideal. Em segundo lugar, uma das coisas muito importantes que eu queria assinalar é a dificuldade que todo mundo enfrenta na hora de perder peso. E por quê? Bom, basicamente por uma razão muito simples, é que o nosso corpo foi feito para se proteger de todas as maneiras possíveis da penúria representada pela falta de alimentos. O nosso corpo foi idealizado numa época em que não tinha supermercado. Um dia tinha comida, o outro não tinha. Ou então, às vezes, por longos períodos a gente ficava sem comer. Não havia nenhuma garantia de alimento. Inclusive, isso infelizmente é um drama que ainda acontece no Brasil com uma boa parte da população e no mundo inteiro com muita gente. O drama de não ter o que comer todo dia. Mas, como eu disse, o nosso corpo tem mecanismos muito eficientes para se proteger da falta de alimentação. Então, o que acaba acontecendo? O paciente começa o regime, fica sem comer, enfrenta uma ansiedade horrorosa, porque morre de fome e não perde peso. Então, é uma grande frustração. É preciso entender que o nosso corpo foi fabricado dessa maneira. O que acontece quando a gente para de comer? O nosso corpo para de gastar. Ele se adapta. Ele se adapta à falta de alimentação e aí ele economiza tudo que ele pode. De maneiras que é muito frequente no meio do regime, ou até no início do regime, que o paciente diminua muito a quantidade de comida e emagreça muito pouco. E daí a frustração. Ou então que o paciente faça um regime com aquela vontade, ele consegue, ele perde peso, mas aí quando ele come uma barrinha de chocolate, ele engorda tudo. Isso efetivamente acontece. E por quê? Porque o nosso corpo tem uma memória de peso. Cada vez que a gente perde 1 quilo, aquele 1 quilo a menos tem que se manter durante um mês para que o nosso corpo incorpore aquilo na memória. Daí a necessidade de persistência na perda do peso. E eu sempre digo que para fazer regime, uma das coisas mais importantes é fazer regime em escadinha. Porque você perde 3 quilos, mantém aqueles 3 quilos 3 meses para guardar a memória daquele peso, e a partir daí você volta a fazer mais um regimezinho para perder mais 2 ou 3 quilos. E assim sucessivamente. É assim que a gente consegue emagrecer. Agora, é preciso entender a dificuldade e os obstáculos que nós vamos ter em relação à alimentação. Um outro detalhe que também chama a atenção é que comer muitas vezes é um ato social. Então a gente sai com os amigos para jantar, a gente convida os amigos para vir almoçar, jantar em casa. De maneiras que comer não é só um ato fisiológico que nem urinar e defecar. É um ato social. Então a gente senta todo mundo em volta de uma mesa e aí a gente começa a comer, porque a tentação está ali. É muito difícil. De maneiras que fazer regime é uma prova de fogo. Parabéns para você que está iniciando essa luta. Muita força para manter a persistência, a coragem, para que você possa ter realmente uma perda de peso importante e que ela seja mantida para o resto da vida. Importante é entender
que é uma prova difícil, mas que ela pode ser vencida. Nós podemos sim emagrecer. Eu mesmo perdi 10, 12 quilos e perdi em escadinha, diminuindo gradativamente a quantidade de alimentos que eu fazia. Então, se eu conseguir, é uma coisa que você também pode conseguir. É muito importante entender as dificuldades, entender que a gente pode sim vencer as dificuldades. E um último detalhe é não querer se comparar com o colega. Porque tem gente que come muito e engorda pouco, tem gente que come pouco e engorda muito. Isso depende muito do metabolismo. Dentro da faixa normal do metabolismo, tem gente que tem um metabolismo muito acelerado. Então a pessoa come, aquilo lá é rapidamente metabolizado e o paciente não engorda. E tem gente que come um pouquinho e engorda muito mais. Então, infelizmente, aí a gente vai ter que respeitar a natureza de cada um. Nós somos todos diferentes. Apesar de sermos iguais, as diferenças, elas estão aí para provar que nenhum ser humano é igual ao outro. Então não se compare ao seu amigo ou à sua amiga. Faça você o seu regime com os seus objetivos. Boa sorte, sucesso. Eu sei que você pode conseguir. É questão de persistência, coragem e luta.